Aliás, isso tem uma história muito interessante. Esta também. Esta também tem uma curiosidade. Obrigado por ter encontrado. Boa história. Basicamente, realmente tinha uma boa história para cada parada, mesmo que o tema aparentemente não fosse nada de especial. As canetas esferográficas estão ao nosso redor todos os dias, assim como as canetas de feltro. Sim, a caneta de feltro, na verdade, já nem é mais uma caneta de feltro, mas isso também vai render uma boa história. Estamos em Pomaz, na fábrica da ICO, onde há mais de 70 anos eles trabalham na fabricação de instrumentos de escrita. Vamos ver como funciona a caneta esferográfica e o que ela tem a ver com o desodorante Roll-On, mas também vamos falar sobre quantos quilômetros um instrumento de escrita precisa escrever e como isso é tratado. Aliás, o slogan no começo era: pelo preço de um refil de caneta esferográfica, que custava o mesmo que um refil. Em 1981, um refil custava 4,5 forinhos. E foi exatamente esse o preço que colocamos nessa caneta Signeta. A fábrica é moderna, as máquinas são modernas, não restou muita coisa dos primeiros tempos, mas a icônica Signeta, sim. A caneta de 6 lados, sem refil, chamada Sigmeta, é praticamente feita do mesmo jeito que era há 40 anos no começo. Vamos começar então com a Signeta. Na primeira etapa da produção é feito o corpo da caneta. O granulado de polipropileno é colocado na máquina, depois as esferas azuis e brancas derretidas são pressionadas pela máquina através de um molde de metal, por uma matriz, e basicamente a caneta já está pronta, ou seja, nasceu um canudo azul e branco contínuo. O processo é chamado de extrusão. Aliás, é interessante notar que basicamente o pão extrusado, por exemplo, também é feito desse mesmo jeito. Só que lá, obviamente, a ferramenta é diferente e lá a máquina explode os grãos de cereal em moléculas, enquanto aqui é o granulado de plástico. Falando em plástico, aqui eles aproveitam principalmente a característica do polipropileno, de ser flexível e ao mesmo tempo resistente. Esses são os fundamentos. Talvez uma pergunta interessante seja: como a caneta fica azul e branca? O branco vem daqui, então aqui, nas diferentes pontas. Primeiro vem o azul, primeiro o azul chega até aqui. E é aqui que adicionamos a faixa branca. A máquina aplica primeiro o plástico azul derretido em uma agulha interna, depois o branco, e então sai da ferramenta uma espécie de cobra plástica infinita com um furo no meio. Essa cobra, ou fio de plástico, ainda está maleável e quente, e um pouco irregular, então o resfriamento começa imediatamente. E durante esse processo, o fio também adquire sua seção transversal final. Aliás, ainda são produzidas 2,5 milhões de unidades do Signeta por ano, e como a caneta tem 30 centímetros de comprimento, isso significa que cerca de 750 mil metros dessas tiras são produzidos anualmente. Mas isso é só a versão azul e branca. Mas claro, a Signeta também é feita nas cores vermelha, verde e preta. Se considerarmos essas também, esse número já é o dobro, ou seja, 1,5 milhão de metros. A massa derretida que sai da máquina esfria até a temperatura ambiente ao entrar em contato com a água. Assim, ela adquire sua seção transversal e resistência finais. Então, na última etapa, vem o corte no tamanho certo. E aqui dentro tem uma serra circular que corta o corpo ao redor no tamanho adequado. Uau, isso ainda tem produtos que estão quentes? Então, quando isso sai, praticamente recebemos um canudo. Já vamos ver como esse canudo vira uma caneta, mas vale a pena parar um pouco nessa criação meio amorfa. Isso é um aglomerado de material fundido, e ele se forma quando a máquina é ligada. É um tipo de perda necessária na produção, mas de forma alguma é lixo, já que o polipropileno pode ser reciclado cerca de 20 vezes. Por isso, esse resíduo e também as canetas consideradas defeituosas na produção são sempre triturados, e o material triturado é misturado ao novo granulado. Agora que os corpos das canetas já foram cortados no tamanho certo, a fabricação das canetas pode continuar em outro local. Estamos na seção de montagem. É aqui que os instrumentos de escrita ganham sua forma final. A montagem da Signeta acontece nesta máquina, em cerca de 10 etapas. Primeiro, os corpos das canetas são alimentados na máquina. Depois, vem a primeira etapa tecnológica, a decoração. O processo pelo qual o nome Signeta é colocado no corpo da caneta é chamado de marcação a quente. Na etapa seguinte, a máquina afina a ponta do corpo da caneta e, em seguida, a ponta recebe um furo, onde será colocado o bico de escrita. Depois disso, a tinta será adicionada. Por fim, vem a minúscula ponta de aço para escrita, que é alimentada pela máquina a partir deste compartimento vibratório.
Curiosamente, a fabricação da ponta de escrita e da esfera em seu interior, que tem cerca de meio milímetro de diâmetro, exige uma tecnologia de produção bastante especial, que apenas algumas empresas especializadas no mundo todo trabalham com isso. Para cá, para Pomais, as peças também chegam de um fabricante suíço renomado. Portanto, a ponta de escrita é uma peça importante, mas a tinta é igualmente importante. A tinta, vocês podem ver a tinta aqui, é daqui que basicamente vem a tinta. Esferográfica, tinta azul. É isso que está escrito. Esferográfica, tinta azul. O interessante é que, de acordo com o padrão, existe tinta de uso geral e também existe tinta documental. Eleições. Por exemplo, eleição, ouvi dizer que lá tem que carimbar com esse tipo de tinta. Exatamente, então nós também conseguimos fazer isso. Aliás, na Signeta também temos esse tipo de tinta. A Signeta Docu. Está escrito nela, dá pra ver. Então, o que não desaparece, com certeza não desaparece, ou algo assim, é isso. Que precisa resistir a muito mais coisas. Então, da mesma forma, a luz não pode ser removido da superfície do papel sem deixar marcas. Ou seja, fica visível que o papel foi danificado. E da mesma forma, se a gente escrever com ela, a escrita precisa continuar visível mesmo depois de 50 anos. Basicamente, a tinta de uso geral aqui é de altíssima qualidade, a que trazemos da Alemanha. Mas se for necessário, por exemplo, no caso de uma caneta eleitoral, então pode ser colocado nesse produto. Mas o interessante é que, quando sai no final, basicamente a caneta ainda não escreve nesse momento. Exatamente. Mesmo que todas as peças estejam no lugar para que a caneta escreva, é preciso ativar a tinta. As esferográficas são colocadas em pequenos tubos de metal para isso. Depois, esses tubos são colocados em uma centrífuga e então o processo é iniciado. A rotação, ou seja, a força centrífuga da centrífuga, faz com que o líquido migre para a ponta da caneta e assim a caneta basicamente é ativada. Para garantir que isso aconteceu com cada peça, basta verificar o papel no fundo do compartimento e os pontos que estão nele. E já que estamos falando de centrifugação, ou seja, força gravitacional, aqui vale a pena contar a história, ou melhor, a lenda, segundo a qual, durante a primeira viagem espacial, os americanos lutaram muito para desenvolver uma tinta e uma caneta que funcionassem lá em cima, em condições de antigravidade. Os soviéticos também se depararam com o mesmo problema, mas escolheram a solução mais simples. Em vez da caneta, levaram um lápis para o espaço. Seja verdade ou não, essa história mostra que a tinta, especialmente no caso de uma caneta sem refil como essa, é um fator muito importante. E pode não parecer, mas a tampa também é um fator muito importante. A gente nem percebe nessas horas, mas tem uma boa história por trás disso. Não é por acaso que está aqui, tem um motivo. Sim, chamamos essa tampa de tampa de ventilação, ou seja, uma tampa que permite a passagem de ar. Eu sempre costumo perguntar se alguém sabe para que serve. Só que muitos dizem isso. Também me perguntaram, e com certeza todo mundo diz que é para que a ponta receba ar. Mas se temos uma caneta com botão, ela não tem tampa. Justo. Isso só serve, em parte, para não nos sujarmos. Mas o motivo de ter um furo é porque é considerado uma peça pequena e pode ser engolida. E existe um padrão de segurança infantil que diz que se uma peça tiver menos de 18 milímetros, ela deve ser feita de forma a permitir a passagem de ar. Assim, se alguém engolir, não vai sufocar. Outra curiosidade relacionada ao Signeta é que, além das 4 cores mencionadas, eles também fabricam uma versão antibacteriana predominantemente branca da caneta. Isso surgiu por causa da Covid e fez tanto sucesso que continuam fabricando até hoje. Está disponível no varejo, mas é mais comum encontrá-la em consultórios médicos e farmácias. Aliás, a Signeta antibacteriana não se diferencia das outras apenas na cor, mas também no material utilizado. Ao grânulo de polipropileno é adicionado fosfato de vidro com prata. Graças a esse material, após 4 horas da superfície da caneta, praticamente todas as bactérias desaparecem. Beleza, então é muito interessante que, na verdade, a tinta da caneta esferográfica precisa correr pelo papel. Então você começou com o papel. Mas ela não pode correr no touch. Isso mesmo. Como isso pode ser resolvido? Então o interessante era a fórmula disso, porque a caneta esferográfica já tinha sido tentada por tantos. Até mesmo o material da esfera tentaram descobrir. Sério? O diferencial não era o exterior ou o formato. O legal é que a gente também pode experimentar essa tinta. Eles não conseguiram desenvolver isso. Porque antes, quando usavam a caneta tinteiro, se colocassem mais tinta, tinha aquele mata-borrão. Então talvez tirar do papel o que era desnecessário e era preciso esperar, talvez até assoprassem a tinta. O essencial da caneta esferográfica é que podemos usá-la sem que a tinta seque dentro do tubo. Mas quando você passa no papel, aí talvez o ideal seja que seque o mais rápido possível.
e... Como isso é possível? Bem, a receita disso geralmente fica com os fabricantes de tinta. Agora, como eles resolveram isso? É uma boa pergunta, na verdade. Mas, pelo que eu sei, na equipe do Biró, isso foi uma das coisas mais difíceis. Claro, então até lá, ninguém conseguiu lançar, não foi só entre os egípcios, muitos já tentaram várias vezes, porque E o se o Biró juiz... resolveu Haddad, isso de alguma forma. resolveu. E é Essas são verdade todas as que minhas isso, por perguntas. outro lado, não foi discutido em nenhum lugar. Bem, essa receita eles não entregaram de jeito nenhum, porque se entregassem, qualquer um poderia copiar em outro lugar. Muitas vezes já houve fabricantes de canetas que conseguiam fazer canetas imediatamente, só que essa tinta, então nem eles conseguiram superar isso. Acho que todo mundo sabe que a caneta esferográfica foi inventada por László Biró em meados do século passado. Mas as circunstâncias até Biró chegar à solução talvez não sejam conhecidas por todos. O inventor húngaro, cujo nome também está ligado, por exemplo, à primeira transmissão automática, é conhecido pela caneta esferográfica. Essa questão já o intrigava há muito tempo, mas o avanço decisivo não acontecia. Até que, segundo a lenda, um dia ele percebeu crianças brincando com bolinhas de gude. Disse que a solução surgiu na cabeça de Biró ao observar a marca deixada por uma bolinha que rolou sobre uma poça d'água. Ele aperfeiçoou e refinou seu projeto da caneta esferográfica por muito tempo, mas quando quase tudo já estava certo, justamente estourou a Segunda Guerra Mundial e por causa de sua origem judaica, ele teve que fugir do país. A viagem não foi fácil, pois na fronteira ele foi interrogado por causa dos projetos que carregava. Os soldados, ao verem os desenhos, pensaram que ele estava tentando contrabandear os planos de um torpedo. O que salvou Biró no final foi o fato de ele ter consigo o protótipo da caneta, e isso acabou sendo uma ironia depois. É curioso como consideramos um torpedo perigoso, mas, na verdade, com uma caneta ou até mesmo com um simples traço de caneta, em certas situações, é possível causar uma destruição muito maior. Biró acabou se estabelecendo na Argentina e foi de lá que a caneta esferográfica começou sua jornada de conquista mundial, sendo que até hoje, em muitos lugares do mundo, ela é conhecida como caneta Biró ou até mesmo Baro. No mundo todo, o desodorante Rolon também é conhecido, mas talvez nem mesmo na Hungria muitas pessoas saibam que foi Biró quem o inventou, o que, depois da caneta esferográfica, já nem deveria ser tão surpreendente. Misturamos tinta ao bastão e aqui já dá para ver mais ou menos como funciona ao princípio. Sim, então. A esfera começa a girar, pega a tinta por dentro e transfere, rolando suavemente para o papel. Sim, olha, aqui já conseguimos fazer linhas bem bonitas. Então, com a carga da caneta esferográfica, dá para demonstrar muito bem como funciona a caneta esferográfica. Não é uma caneta de feltro, porque antigamente era de feltro. Antigamente usava um pouco de feltro nela. Rostiron. Então, chamar de caneta de feltro já nem é mais correto, teoricamente. Mas ainda vamos continuar dizendo assim por um tempo. Vai continuar assim. Mas é isso que ficou gravado na mente de todo mundo. É assim mesmo. Depois das esferográficas, vêm as canetas de feltro, ou mais precisamente, os Rostiron. O corpo é feito na mesma seção da fábrica onde foi feita a base da signeta que vimos, mas aqui o processo não é extrusão, e sim moldagem por injeção. Naturalmente, cada peça de plástico tem sua própria molde metálico. Sempre é colocada na máquina a que está sendo fabricada no momento. No caso dos marcadores e canetas de feltro, o material básico com que trabalham também é polipropileno. Já no caso dos corpos das canetas com refil, que também são produzidos por injeção, utiliza-se o ABS, um plástico muito mais duro e rígido. Quando as diferentes peças são produzidas nas máquinas de injeção, vem a montagem, que geralmente é precedida pela decoração. Existem muitos tipos de processos de decoração, dependendo da forma, do tamanho ou até mesmo da quantidade de cores. O processo pode ser feito por serigrafia, como no caso deste marcador amarelo, ou por tampografia, como no caso deste estojo de apagador de quadro. Uma das soluções mais recentes ou inovadoras é a impressão UV. Aqui é possível imprimir até mesmo pequenas quantidades conforme solicitado. Após a finalização da decoração, as peças são transferidas para a linha de montagem. Na fábrica, esta é a linha de montagem mais nova e moderna. Basicamente, ela opera sem intervenção humana e, neste momento, está produzindo um marcador vermelho e fino. Os corpos de caneta já decorados partem de um recipiente vibratório e, graças à vibração, entram na máquina. No primeiro passo, a máquina detecta com a ajuda de sensores em que direção o corpo está posicionado e as peças que não estão na posição correta são ajustadas. Em seguida, a máquina insere o filtro em cada corpo e, com a ajuda de uma agulha, injeta a tinta, que agora é vermelha, do recipiente externo.
Depois vem o tampão final. Em seguida, um adaptador é colocado na parte superior. E nesse adaptador, na próxima etapa, é inserida a ponta de escrita. E por fim, a tampa é colocada para fechar. Passamos pelas etapas, mesmo que não em todos os detalhes. E agora vimos de perto o que há sob o capô, ou seja, como o filtro, a tinta e a ponta de escrita funcionam juntos. Então devo imaginar que é assim que entra, grande desse jeito. Isso mesmo, é assim que entra. Entra assim e então vai escrever desse jeito. E isso vai escrever assim no final, ele vai absorver a tinta por dentro. Aqui está este, que já está embebido, começa a absorver e ali já aparece na ponta. Essas coisas eram chamadas antigamente de caneta de feltro, porque a tinta era mantida por uma camada de feltro dentro. O filtro hoje em dia já não é mais de feltro, mas sim de um material sintético, como os filtros de cigarro, que aliás é muito parecido, um material fibroso de trama densa, daí o nome, caneta de fibra. A tinta é absorvida pela fibra através do princípio da capilaridade e é mantida dentro dela, e é pelo mesmo princípio que a tinta chega até a ponta de escrita. A ponta de escrita é feita de um plástico de poliéster e sua particularidade está no fato de que, por um lado, ela absorve a tinta do filtro, mas também a libera quando entra em contato com o papel ou com a superfície adequada. Porque além das cores, a diferença entre os marcadores está em qual superfície pode se escrever com eles. E tudo isso é determinado pela tinta. Então aqui também a tinta é muito importante, assim como vimos no caso do marcador permanente. Essa foi a linha de montagem de marcadores mais moderna, e agora vamos voltar para a linha de produção dos marca-textos neon. Ela é um pouco menos moderna, mas é bem impressionante. Como você pode ver, isso também tem uma curiosidade interessante. Uma boa história. Uma história muito boa. Se vocês olharem para os marca-textos no mundo todo, a maioria deles não é redonda, mas sim achatada. É realmente achatado. A pergunta é, por quê? Ou se há algum motivo para você ser achatado? Bem, de modo geral, talvez porque era mais fácil segurar assim. Para nós, era só isso mesmo. Não, espera. Acho que não é por isso. Porque talvez seja usado por profissionais ou algo assim, para não rolar da mesa ou algo do tipo, não é? Bem, a gente também pode fazer isso com o clipe, então não é por isso que fica assim. Como você disse de forma delicada, que essa ideia é meio boba. A pergunta e a resposta, aliás, são bem simples. Por causa de outro produto, havia uma grande quantidade desse corpo cilíndrico disponível. Então, basicamente, só precisaram trocar a tinta. E assim o novo produto estava pronto. Ou seja, o marcador de texto. E o mercado simplesmente se acostumou. Ou melhor, nós nos acostumamos com esse formato. Como a máquina é um modelo um pouco mais antigo, o processo aqui é menos complexo e também menos rápido do que vimos na versão anterior. Os corpos, que já possuem a inscrição preta, entram na máquina a partir do reservatório alimentador vibratório. Primeiro, a tinta neon laranja é injetada no filtro, depois a máquina simplesmente empurra o filtro para dentro do corpo e em seguida a ponta de escrita é inserida. A ponta de escrita tem uma extremidade cortada, característica dos marcadores de texto. Aqui, afinal, a principal função é destacar o texto ou a linha, e para isso é preciso traçar uma faixa mais larga. Aqui, aliás, quando a tinta sai fresca, também dá pra ver, ou como você viu antes, porque a ponta é assim, a ponta. Ele precisa de mais ou menos meio a 1 minuto para absorver a tinta. Nesta gravação acelerada, dá para ver muito bem como a ponta do marcador é ativada, ou seja, como ela absorve a tinta. Com isso, já cobrimos o essencial, mas é claro que ainda tem muita coisa interessante aqui. Por exemplo, essa caneta retrô não é interessante só por isso, mas também pelo fato de que ela vem sendo fabricada continuamente desde o início até hoje. Que essa foi a primeira cooperação desse tipo no antigo regime, onde foi permitido que uma empresa húngara cooperasse com uma empresa ocidental. Originalmente, o nome dela era Scripto. Isso porque havia uma subsidiária na Inglaterra chamada Scripta Georgia USA. Ele fabricava a peça de metal, nós fabricávamos a peça de plástico. E assim surgiu essa cooperação conjunta para a produção da caneta. Joint Venture. Sim, que assim seja. Isso é muito bom. Permitiram naquela época, na época da transição de regime, em certo nível eles acham que isso é só uma caneta. E se fosse para fazer um carro em conjunto, teria sido diferente. E se isso fosse tudo, já seria o bastante. A fábrica também tem um laboratório, onde há muitos e muitos tipos diferentes. Por exemplo, são feitos testes de viscosidade e resistência das tintas. Mas o que realmente impressiona quando alguém entra aqui pela primeira vez é a máquina de teste de escrita.
Com a máquina de teste de escrita, que basicamente desenha círculos dia e noite, eles verificam se uma determinada caneta consegue atingir o comprimento de escrita exigido pelas normas, porque sim, existe esse valor mínimo. No caso das canetas Sysignet que estão sendo testadas agora, por exemplo, esse valor é de 2.500 metros. Aliás, para percorrer esses 2,5 km, a máquina precisa funcionar por cerca de um dia sem parar. Enquanto, é claro, também ajustam para que a ponta da caneta pressione o papel com mais ou menos a mesma força que seria usada normalmente, com a mesma força que a mão humana aplicaria durante a escrita. Por hoje é só. Aliás, além de todas essas curiosidades, acho que há uma lição importante e talvez até reconfortante no que vimos e ouvimos. Mesmo que toda a nossa vida esteja se tornando digital aos poucos, ainda não é possível substituir completamente certas coisas analógicas por um bom tempo. Por causa da digitalização, todo mundo basicamente já substituiu o papel. Não escrevemos mais cartas, mandamos e-mails ou ligamos um para o outro pelo Viber. Então isso já não é mais tão comum como antigamente, quando se escreviam cartões postais. Nos escritórios também, na maioria das vezes usam computador, já sabem usar lá. Então, desse ponto de vista, a demanda pela escrita à mão, por assim dizer, diminuiu. Por outro lado, também é possível observar nas escolas que costumam mencionar o modelo finlandês, dizendo que a digitalização chega muito rápido. Só que isso tem grandes desvantagens, ou seja, faz diferença o que a criança está desenvolvendo em determinada situação. Portanto, para os alunos dos primeiros anos, realmente não se deve começar a brincar com esses aparelhos ainda. Costumamos chamar isso de tsunami digital. Sim, tsunami digital, isso mesmo. E aí vai começar a lidar com isso, mas ao mesmo tempo não vai saber falar quando estiver na terceira série, porque não interage com a mãe nem com o pai. Por um lado, ele também não desenvolve as habilidades de escrita. Então aqui, a escrita à mão não é importante apenas para que a pessoa saiba escrever uma carta, mas também porque, seja colorindo, desenhando ou escrevendo, a criança adquire habilidades que são exatamente para ela.